Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver finalmente uma equação para determinar o valor do capacitor de filtro que bate com a prática. Nesse tutorial vou mostrar essa equação fantástica. Vamos lá? Eu já tenho um vídeo mostrando como chegar na equação do capacitor de filtro. É a equação mostrada na figura. Essa é a equação que aparece em todos os livros de eletrônica. É a equação mais popular da internet, mas não bate com a equação que todo técnico experiente usa. Essa equação parte da equação básica do capacitor. Capacitância é igual à variação da carga sobre a variação da tensão, ou Ripple. Eu tenho um tutorial deduzindo tudo nos mínimos detalhes. Está na descrição desse vídeo. Por isso, o técnico com mais experiência não usa essa equação. A equação que o técnico experiente usa é, para a fonte de onda completa, para cada ampere na carga somar 1000 o valor do capacitor. Quer simplicidade maior do que essa? Assim, para 1 ampere na carga, é só colocar 1000 microfarad e pronto. 2 ampere, 2000 microfarad. Claro que se colocar um valor maior, vai funcionar também. Essas equações revelam o valor mínimo. E se for meia onda? Para meia onda é só dobrar o valor. Nada como a prática. Mas na hora de calcular usando a equação dos livros, fica tudo muito diferente. A teoria não bate com a prática. Querem ver? Para uma fonte com retificador de onda completa e tensão de saída de 12 volt, corrente 1 ampere, com Ripple de 5%, o capacitor calculado pela equação dos livros deveria ser de 18.000 microfarad, um valor absurdo. Mesmo considerando um Ripple de 10%, o limite do capacitor ficaria em 7.000 microfarad, uma fontezinha de nada para um capacitor tão grande e tão caro. O técnico experiente diria que 1000 microfarad está muito bom. Rápido, lebre e rasteiro, como diria o chefe escoteiro. Ele colocaria 1000 microfarads e pronto, o Ripple seria igual ou menor do que 10%. Onde está o problema com a teoria? Outro dia eu estava analisando a fonte chaveada Buck e levantei a equação do capacitor de filtro e vi que a equação era diferente da equação anterior. Então, usei a teoria da fonte chaveada e a equação ficou bem melhor. Tudo parte do mesmo princípio, mas na fonte chaveada o importante é a variação da corrente no indutor. Aqui eu vou olhar para a variação da corrente no capacitor. Essa corrente vai oscilar ao redor da corrente média, a corrente de saída. Quando a corrente no capacitor está acima da corrente de saída, o capacitor tem que ser carregado pelo circuito do retificador. Então é essa área que eu preciso analisar para determinar o valor do capacitor. Essa área vai fornecer a energia que eu preciso armazenar no capacitor. Quando a corrente no capacitor for menor do que a corrente média, então o capacitor irá liberar a energia armazenada antes e alimentar o circuito. Para determinar o capacitor, vou partir da equação básica. A capacitância é igual à variação da carga sobre a variação da tensão. A equação tradicional parte desse ponto também. A questão aqui é determinar a carga que o capacitor deve armazenar. A carga é igual à variação da corrente no tempo. Sim, a corrente é o deslocamento de cargas elétricas. Quanto mais tempo ficar circulando corrente no capacitor, mais cargas serão armazenadas. É simples essa eletrônica. A carga acumulada no capacitor é igual à variação da corrente multiplicada pelo tempo. Isso é igual à área da curva acima da corrente de saída. Esse é o pulo do gato. Usar essa área para calcular a carga. Veja no desenho, é a área marcada em amarelo. Agora fica fácil calcular a carga acumulada no capacitor. A carga é igual à área acima da corrente média. Note que essa área forma um triângulo. E todo mundo sabe a área de um triângulo. É base vezes altura dividido por 2. Na figura, a base é metade da variação do período. O tempo total, o tau. A altura é metade da variação da corrente. Tudo isso dividido por 2, que é igual a multiplicar por meio. Veja o resultado. A carga é igual à variação da corrente, vezes o período tau. Tudo isso dividido por 8. Se usar a frequência no lugar do período, fica mais fácil. Como o período é o inverso da frequência, veja como fica a equação. Aparece a frequência no denominador e some o período tau no numerador. Essa é a equação da carga armazenada no capacitor. Agora é só substituir na equação do capacitor vista acima. Essa é a nova equação do capacitor para circuitos retificadores. Uma equação retificada, nada mais lógico. O capacitor é igual à variação da corrente dividido por 8 vezes a frequência vezes a variação da tensão. A variação da tensão pode ser escrita como uma porcentagem da tensão de saída. Esse é o chamado Ripple. O valor aceitável pode ser menor do que 10% da tensão de saída. Uma fonte boa deve ter o Ripple menor do que
5%. Uma fonte para áudio deve ter o Ripple menor do que 1%. Para simplificar a equação, vou escrever essa porcentagem com letra N, a porcentagem decimal. Como aqui não tem indutor, no numerador vou considerar a corrente de saída. O valor do capacitor é igual à corrente de saída sobre 8 vezes a frequência vezes a tensão de saída multiplicada pelo Ripple. Vou calcular o valor do capacitor para o exemplo anterior. Fonte de 12 volts com corrente de 1 ampere. Vou considerar um Ripple normal, de 10%. A frequência é 120 para a onda completa e 60 para meia onda. Isso no Brasil, onde a rede é 60 Hz. No exemplo, era para um circuito retificador de onda completa. Substituindo os valores e calculando dá, veja o valor do capacitor, 868 microfarads, bem próximo dos 1000 microfarads da prática. Fantástica essa equação. Agora vou testar com 2 ampere. Veja o valor do capacitor, deu 1736 microfarad, próximo de 2000 microfarad. Finalmente a teoria encontrou a prática. Quando isso acontece, o tutorial merece um likezão. Você viu nesse tutorial uma nova forma de calcular o capacitor de filtro dos retificadores comuns, mas agora com mais segurança. Viva a prática e viva a teoria também! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!